Para falar a respeito de entrada e saída, nós vamos primeiro revisar novamente alguma coisa sobre o hardware do computador. A gente começa com a CPU e a memória RAM. E as conexões que têm que existir entre esses dois elementos. Vocês devem lembrar lá das aulas de arquitetura e organização de computadores, que para conectar esses dois elementos aqui, a gente vai precisar de barramentos e vai ser um conjunto de 3. Primeiro, nós vamos precisar aqui de um barramento para transportar endereço. Afinal de contas, se a CPU precisar acessar uma variável na memória, nós já conversamos a respeito disso, a CPU vai emitir um endereço. Esse é o primeiro barramento que a gente precisa. Depois disso, a CPU tem que conversar com a memória RAM e avisar se vai fazer uma operação de escrita ou se vai fazer uma operação de leitura. A gente vai precisar de um outro barramento para avisar a respeito disso, e esse barramento também vai transportar outras informações, como por exemplo, sinais de clock e sinais de correção de erro. Então esse aqui é um barramento de controle. E última coisa, depois que a gente resolveu se vai fazer uma leitura ou se vai fazer uma escrita, óbvio, a gente vai precisar de um terceiro barramento aqui, que vai ser o barramento de dados. O que nós estamos interessados em fazer agora é resolver o seguinte problema. Eu tenho aqui um periférico qualquer, por exemplo, um disco rígido, e a gente quer saber como vai conectar esse periférico com o resto da máquina. Para começar a responder isso, nós vamos nos interessar a esse barramento aqui, o barramento de endereço. Nós vamos fazer assim, então. Primeiro vamos desenhar de novo. Aqui está a CPU. Desse lado aqui nós temos a memória RAM. E eu vou supor aqui um barramento bem estreito, um barramento de endereço, mas que tem só 3 bits. Não é um barramento de verdade. Um barramento de endereço que só tem 3 bits, ele só consegue endereçar 2 elevado ao cubo endereços de memória. Você vai desde a combinação de bits 000 até a combinação 111. Então nós estamos falando aqui de uma memória muito pequena, uma memória onde só cabem 8 bytes, mas é o exemplo que a gente vai usar para conversar, né? Um exemplo de brinquedo, mas para resolver o problema de conectar um periférico aqui no meio. Vamos considerar agora o seguinte. Mais uma vez, nós desenhamos a CPU aqui. Com o nosso barramento de endereço de 3 bits. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar 3 conexões aqui a mais. E vamos fazer assim. Se vocês lembrarem da aula de arquitetura, ou melhor ainda, da aula de circuitos digitais, não está muito bem desenhado, mas vocês devem reconhecer que isso aqui é uma porta E. Ou porta END, como a gente costuma chamar, usando a nomenclatura em inglês. Como que essa porta END funciona? Igual um END comum aí de programação, quando as 3 entradas estiverem altas, a saída vai ser alta também. Entrada alta, vocês devem recordar, tem que ser bit 1. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui continua o barramento de endereço.
pouquinho mais para frente. E aqui a gente coloca a memória RAM. Reparem que nesse esquema aqui nós não estamos mostrando barramento de controle ou barramento de dados, mas eles estão presentes aqui também. A figura ia ficar muito confusa se tivesse todas essas conexões. Então, para nós interessa, de novo, CPU, memória RAM, um barramento de endereço de 3 bits, significa que a nossa memória então tem 8 bytes de tamanho, uma memória pequenininha. E a novidade é que eu conectei essa porta E aqui. Novidade porque, tirando a porta E, isso aqui é um assunto de arquitetura e organização de computadores. Qualquer coisa, vocês têm que voltar nessa matéria e revisá-la. Mas vamos seguir em frente. Nós queríamos conectar um disco rígido nesse computador. E a gente vai proceder da seguinte forma. Primeiro, eu tenho o disco rígido e eu vou considerar que nesse disco rígido tem uma entrada. Lógico, vai ter várias entradas elétricas aqui, mas vou considerar uma em particular e eu chamei ela de EN. Isso daí é uma maneira resumida, nós nos referimos à palavra enable. Enable em inglês significa habilitar. Aí eu trago essa linha até essa entrada. A partir desse momento, o que está acontecendo com o nosso diagrama? Imagine que eu faça mais uma conexão ainda. Aqui na memória RAM, eu vou colocar uma entrada Enable também, só que invertida. E vou ligar assim. Agora sim vamos imaginar como eu tinha falado. Vamos imaginar diferentes endereços da CPU. Por exemplo, o que acontece se a CPU gerar o endereço 000? Essa entrada vai chegar aqui na porta E, 3 entradas baixas. A saída da porta E também vai ser baixa. Esse sinal trafega por essa linha, chega no disco rígido e nessa tal entrada de Enable, o efeito disso vai ser, digamos assim, desligar o disco rígido. Ele está desabilitado, porque aqui tem um 0, ele não está funcionando. Só que esse sinal 0 passa pela entrada inversora, chega até o chip de memória RAM, e a memória RAM recebe então um sinal alto, já que o EN significa Enable, a memória RAM está habilitada. Resumo da história, eu gerei o endereço 0, isso habilitou a memória RAM, desabilitou o disco rígido. Agora vamos pensar em um outro endereço. Suponha agora que a CPU gere o endereço 1, ou seja, isso é 7 em decimal. Isso vai chegar nas 3 entradas da nossa porta E, vai gerar uma saída alta. E você já deve ter entendido que vai inverter tudo que tinha acontecido anteriormente. O disco rígido vai estar habilitado e funcionando, e a memória RAM vai estar desabilitada. Você deve perceber nesse esquema aqui que de todas as combinações de endereço possíveis, apenas a combinação 7, em que a gente tem binário 1, nós vamos ter ativação do disco rígido. Em todos os outros endereços, a gente vai ter a memória RAM funcionando. Aqui eu refiz o diagrama, simplesmente repeti ele de uma maneira um pouco mais aberta. Nós já entendemos que gerando o endereço 7 habilita o disco rígido. Também simplifiquei um pouquinho, guardem na cabeça que se eu habilitei o disco rígido, vai ter uma parte do circuito que vai desabilitar a memória RAM. A gente pode ir um pouco mais além e fazer algo assim, colocar aqui uma segunda porta E, vou colocar um inversor aqui nesse caso, e essa segunda porta E eu posso ligar numa entrada de habilitação, por exemplo, vamos supor, de uma placa de rede que está conectada lá no slot do meu computador. Agora observem que, se nós gerarmos o endereço 1, da maneira como já foi explicado, vai habilitar o disco rígido e vai ter
uma parte do circuito que vai desabilitar a memória RAM. A placa de rede, se eu colocar a entrada 1, por causa deste inversor aqui, a porta E associada vai receber 1 e 0, a saída da porta E vai ser baixa e a placa de rede vai estar desabilitada. Você já deve ter percebido que se eu quiser habilitar a rede, a placa de rede, perdão, o endereço escolhido teria que ser 110. Ao escolher o endereço 110, imediatamente nós desabilitamos o disco rígido, porque afinal de contas essa porta aqui recebe 110 e desliga o HD, enquanto a segunda porta recebe 110, isso é invertido por causa de uma entrada aqui, nós colocamos o inversor, e daí a rede vai estar em funcionamento. Então, essa mesma lógica nós utilizamos, de forma resumida, para desligar qualquer um dos elementos conectados à CPU, seja RAM, HD, placa de rede, etc., e deixar só um ativo. Isso que nós acabamos de fazer se chama entrada e saída mapeada em memória. Evidente que há uma série de detalhes aí de eletrônica que a gente não entrou neles, mas não vem ao caso para nós. A essência do método consiste em reservar endereços de memória para periféricos, como a gente viu. Esse é um método que a gente pode dizer que tem a vantagem de ser muito simples de implementar. Se eu estiver construindo algum objeto como uma máquina de lavar, um forno de micro-ondas, a gente pode usar essa técnica com um microcontroladorzinho, não é? Simples de usar, então também é barato de construir alguma coisa desse tipo. Meia dúzia de componentes ali está resolvido. A gente tem alguns problemas. Um deles a gente poderia pensar em perda de endereço. Pode não ser grave numa máquina aí de 1 GB, mas se eu estiver trabalhando com uma máquina pequena, né, com pouco espaço de memória, isso aqui fica algo para se pensar. E a gente tem um problema mais sério relacionado com a segurança nesse esquema de entrada e saída. E vamos ver por quê. Vamos considerar aqui algumas instruções em Assembly. Como eu sempre aviso para vocês em sala de aula, a gente está usando Assembly x86. Essa primeira instrução aqui, move AX,123, faz o seguinte: lê o número 123 para dentro do registrador AX. Vocês lembram que nós temos aí uma série de registradores já estudados, como IP, SP, base, limite. Mas a CPU tem um conjunto de outros registradores internos também, de uso geral, entre eles esse tal de registrador AX. Se vocês forem ler a respeito na internet, vocês vão encontrar coisas como EAX e RAX, mas aqui agora eu não vou entrar no mérito disso. Quem for curioso, pesquisa a respeito. Para nós interessa isso. Estou lendo o número 123 para dentro de AX. E aqui uma outra instrução agora. Move AX, vírgula, entre colchetes, 123. Nesse caso aqui, essa instrução está lendo do endereço de memória 123. Nós podemos ver a memória como sendo um array ou um vetor, como quiserem. Esse vetor é indexado, vocês sabem disso. Cada byte da memória pode ser selecionado pelo seu endereço. Pronto, a gente já sabia. A novidade vai ser essa instrução aqui. E a gente tem o complemento dela, que seria isto. Move endereço 123,x, que consiste numa escrita em memória. Nessas instruções x86 e com a sintaxe que eu estou usando, nós sempre lemos da direita para a esquerda, da mesma maneira como se faz numa linguagem de programação, do gênero variável x recebe -1. Os valores sempre da direita para a esquerda. Então, no primeiro caso,
nós temos um endereço de memória sendo lido para x. No segundo caso, nós temos AX sendo guardado em um endereço de memória. Existem, eu acho, pelo menos duas questões que são um problema aqui agora com isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo entrada e saída mapeada em memória e agora nós estamos considerando o funcionamento de instruções como essas aqui. Vamos escrever novamente. 1, 2, 3... move 1, 2, 3, AX. Primeiro problema a ser considerado aqui. Quem é 1, 2, 3? Você que é programador e está examinando esse código aqui, eventualmente, não vai ter certeza nenhuma a respeito do que representa o endereço 1, 2, 3. Qual o motivo disso? Sem conhecer a arquitetura da máquina, você não pode afirmar se isso aqui é memória ou se isso aqui é um periférico. Eventualmente, ali a gente está conversando com a placa de rede. Segundo problema relacionado com isso, e algo que nós já vimos em sala de aula, esse código aqui. Nós declaramos um ponteiro, iniciamos ele com um valor randômico qualquer, e depois, no endereço de memória apontado por P, eu guardo um valor. E eu também posso fazer o contrário, que é ler esse valor da memória para algum lugar que me interesse. Então, acesso de escrita e acesso de leitura. A questão aqui é a seguinte: como nós podemos variar esse endereço P e fazê-lo apontar para qualquer região de memória, eu tenho acesso evidente a qualquer coisa dentro do espaço base limite, mas além disso, se eu tiver endereço de memória que está apontando para periférico, significa que usando isso aqui eu posso escrever ou ler em um periférico. Volte ao passado e pense nos computadores que não tinham essa proteção base limite. Ela é relativamente recente. Vamos colocar 20 ou 30 anos, talvez não tão recente assim. Mas primeiro a gente tira a base limite. Esse tipo de acesso já se torna um problema porque a partir de agora eu posso roubar informação de outro programa. Isso já foi comentado numa aula anterior, revisem ela. Mas a partir do momento em que eu tenho entrada e saída mapeada em memória, o fato de eu poder acessar qualquer endereço significa que eu posso acessar qualquer periférico. Então nós temos uma quebra de segurança mais séria aqui, significando que um programa qualquer pode ousar ler um periférico qualquer. Imagine que você está usando um programa conectado com a internet e que você está usando esse programa para mandar um número de cartão de crédito. Se mudando o endereço de um ponteiro eu consigo acessar um periférico, significa que eu posso ter um segundo aplicativo na memória que vai usar essa técnica aqui de manipular um endereço, de escolher um endereço, para observar o que está acontecendo na placa de rede. Eu não preciso mais me preocupar em saber como funciona o aplicativo internamente, o que seria bastante difícil, tentar invadir a memória do aplicativo e descobrir aonde esse número de cartão de crédito foi. Não, eu não preciso disso mais. Basta esse programa mal intencionado apontar para a placa de rede e ler todos os dados que estiverem trafegando pela placa de rede. Está na hora de fazer aqui 2 avisos importantes. Primeiro aviso. Nós estamos vendo aqui entrada e saída mapeada em memória, mas só destacar que tem alguns detalhes que não estão sendo colocados, tem coisa a respeito de funcionamento de arquitetura em si, de conexão eletrônica, que está sendo bem simplificado. Mas isso não é um problema para o que a gente está estudando.
Segundo aviso importante, se você está assistindo esse vídeo até agora e ainda não deu pause e ainda não fez anotação, então faça isso. Pare de assistir agora e comece a anotar no caderno, de preferência com as tuas próprias palavras e fazendo os teus próprios diagramas. Na medida em que você engasgar nas anotações, volte atrás do vídeo e reassista ele. Só depois disso prossiga. Faça pausa. Aconselho fazer a pausa agora, antes de prosseguir para o segundo tipo de entrada e saída que nós vamos estudar. Nós vamos estudar agora um segundo método de conexão de entrada e saída. O primeiro foi entrada e saída mapeada em memória. Vamos ver o segundo. Nós começamos com o mesmo diagrama anterior, em que nós temos a CPU, a memória RAM, e todos os barramentos ali no meio, mas a gente trabalhou só com barramento de endereços e com um computador de brinquedo. Esse computador de brinquedo só tem 3 linhas de endereço, o que significa que nós temos 8 bytes de memória. Quando nós fizemos a conexão usando entrada e saída mapeada em memória, duas coisas aconteceram assim. Primeiro, nós perdemos o endereço de memória. Naquele endereço passa a existir um periférico. Segunda coisa e consequência disso também, nós não sabemos mais se um dado endereço é memória ou não. Então, se eu estiver fazendo depuração de um programa sem conhecer a arquitetura do computador, eu não estou seguro do que eu estou acessando. Se acontecer um bug qualquer, eu não tenho certeza nenhuma se eu acessei a memória ou se eu acessei um periférico. Então, o que a gente precisa fazer é dividir essas duas coisas. No momento, memória e periférico estão misturados nesse barramento de endereço. A gente gostaria de fazer algo assim. Digamos que aqui eu tenho o disco rígido de novo. E eu não quero mais aquela confusão. Eu quero deixar bem nítida a separação entre memória e periféricos. O que a gente precisa para fazer essa divisão? Porque eu quero de um lado a memória e de outro lado eu quero periféricos como disco rígido, placa de rede, teclado, scanner, etc, etc. Conceitualmente uma coisa assim, nós temos duas categorias de coisa agora dentro do meu computador. Ou eu falo com a memória ou eu falo com o periférico. O que nós precisamos para fazer uma divisão entre duas categorias? Fácil a resposta, a gente precisa de um bit. Então nós vamos fazer assim, nós vamos criar um novo tipo de CPU, nós vamos até o fabricante, encomendamos um novo tipo de CPU para resolver mais uma vez um problema de sistemas operacionais. Nesse novo tipo de CPU, lá dentro do barramento de controle, recordem do começo dessa aula, lá no barramento de controle nós vamos incluir mais uma linha. Nós já tínhamos uma linha que significava leitura e escrita, agora eu vou incluir mais uma linha aqui, que faz a distinção entre I/O e memória. Dependendo dessa linha estar com bit 0 ou bit 1, a gente vai estar falando com um desses dois tipos de objeto. Essa linha de controle nós trazemos aqui para a memória RAM para aquela ideia que já foi conversado de um sinal de habilitação. Nós vamos admitir que todo periférico tem essa linha de habilitação, para ligar ou desligar o periférico. E nós vamos usar a mesma técnica, a mesma solução anterior, que é construir uma porta E. Vou fazer ela aqui. Só que com algo a mais. Vou colocar um inversor aqui,
Aqui está a nossa porta E, conectada no disco rígido. Um detalhe para quem for revisar isso em arquitetura, vocês podem ter interesse em procurar a palavra mintermo ou produto canônico. Dentro lá de circuitos digitais, é a respeito disso que nós estamos falando em referência a essa porta E aqui. O que aconteceu agora nesse novo circuito que está utilizando, repito, um novo tipo de CPU? Suponha que, mais uma vez, a gente gere o endereço 111, ou seja, o endereço 7. Esse endereço vem aqui para a memória RAM e seleciona uma das 8 posições disponíveis. Só que agora nós temos essa nova linha de controle disponível. Se essa linha de controle for ativada, então a memória RAM está ligada, vamos supor assim, e o endereço 7 foi selecionado, seja para leitura ou seja para escrita. O que está acontecendo na parte de baixo do diagrama? Aqui embaixo, a porta E que controla o disco rígido recebeu o mesmo endereço, 111, por meio dessas 3 linhas aqui, mas pelo barramento de controle, trafegou um sinal alto, chega na porta como baixo, e por causa disso o disco rígido não funciona. O que acontece se nós invertermos o bit do barramento de controle, de 1 passar para 0? Mesmo endereço 7, que é 1, 1 e 1 em binário. Mesmo endereço está aqui na memória RAM, só que como agora o barramento de controle tem o valor 0, a memória deixa de funcionar. Esse número 0 chega até a porta lógica de baixo por meio de um inversor. Agora nós temos um sinal alto, 4 sinais altos na porta E, e por causa disso, o disco rígido agora está ativo. Então nós acabamos de perceber o seguinte: invertendo o sinal do barramento de controle, nós podemos selecionar ou a memória RAM ou um periférico. A partir desse momento, com esse circuito aqui, nós temos todos os endereços disponíveis na memória RAM, de 1 até o endereço 7. E nós temos também 8 periféricos disponíveis, de 1 até 7, bastando criar as respectivas portas E com as combinações necessárias. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu quiser acessar a placa de rede, eu também coloco uma porta E, ligo o sinal de habilitação, coloco o inversor para trazer o sinal de controle, e agora eu vou escolher um outro endereço. Já que nós escolhemos 1, 1 e 1 para o disco rígido, eu vou escolher 1, 0 e 1 para a placa de rede. Do jeito que nós construímos esse circuito aqui, a placa de rede só será ativa se nós selecionarmos endereço 101 e o barramento de controle estiver em nível baixo. Mas a gente já sabe que se o barramento de controle estiver em nível baixo, a memória não funciona. Pronto, vocês entenderam? Então agora nós temos o que poderíamos chamar de 2 espaços de endereço. O espaço de endereço da memória e o espaço de endereço dos periféricos. Agora eu tenho o endereço 7 da memória, endereço 7 de periférico, endereço 5 da memória, endereço 5 de periférico, etc, etc, que é o que nós queríamos fazer desde o início. Esse esquema aqui é chamado de portas de entrada e saída. Pronto. Nós nos referimos ao espaço de baixo como portas de entrada e saída. E eu acho que é hora de você pausar o vídeo e fazer as suas próprias anotações. De preferência, pausa o vídeo e tenta refazer o diagrama sozinho. Nós acabamos de conversar então sobre a conexão usando entrada e saída mapeada em memória e agora por fim as portas de entrada e saída. Nós vimos de maneira geral o hardware para fazer essa implementação de portas de entrada e saída. Nós vimos que nós precisamos de uma CPU nova, né? De uma CPU especial que tem mais uma linha dentro do barramento de controle. Ótimo, essa parte aí do hardware
Tem algo mais para nós vermos aqui relacionado agora ao software disso daí. Então está aqui, portas de entrada e saída. Ótimo. Primeiro, recapitular o que nós conversamos alguns minutos atrás. Vocês recordam essas instruções aqui, que permitem a nós lermos uma posição de memória ou, inversamente, escrever em alguma região de memória. Pronto. Pois é, mas se nós fizermos uma separação entre memória e periférico, significa que essas instruções aqui, a rigor, não devem estar funcionando mais. Vocês lembram daquela linha de controle? Dependendo do estado da linha de controle, eu converso com a memória ou não. Então está faltando algo aqui para a gente ativar ou desativar essa linha de controle, para poder distinguir se eu estou falando com memória ou se eu estou falando com periférico. Porque senão continua a confusão e nós não sabemos se esse número 1, 2, 3 que está escrito aqui é, afinal de contas, um endereço de memória ou um periférico. Como que nós resolvemos essa confusão nesse novo tipo de CPU? Com novas instruções. A partir de agora, usando porta de entrada e saída, nós temos um outro conjunto de instruções que inclui instrução de entrada e saída. Óbvio, não podia ser outra coisa. A gente vai ter algo assim, in AX,123, ou inversamente, out 123, AX. Lembrando de novo, essas instruções são lidas da direita para a esquerda. Ou melhor, não lidas, mas elas fazem sentido da direita para a esquerda. Então, nesse caso, a partir da porta 123, nós estamos lendo um dado para dentro do registrador AX, e na instrução out, o valor do registrador AX é enviado para a porta de entrada e saída número 123. Nós temos aqui a primeira vantagem de não confundir mais esses dois espaços. Então, por causa de um erro dentro de código, a gente não corre mais o risco de acessar um periférico. Note que acessar um periférico pode ter uma consequência muito mais dramática do que acessar a memória por engano. A gente pode afetar o funcionamento da máquina inteira. Existe mais uma novidade aqui, que nós continuamos com aquele problema. Eu vou esquematizá-lo aqui novamente. O fato de eu ter um aplicativo qualquer que está acessando a internet por meio da placa de rede, está fazendo transmissão ou recepção de dados aqui. Esses dados talvez sejam importantes, dados sigilosos. Isso aqui está passando pela placa de rede. E eu tenho na memória um programa mal intencionado que vai tentar acessar a placa de rede e observar essa informação que está passando por ela. Nós não queríamos que isso acontecesse. Nós vamos evitar isso aqui da seguinte maneira. Essas duas instruções, in e out, e prestem atenção no que eu vou dizer agora, essas duas instruções, in e out, são de uso exclusivo do sistema operacional. Se um aplicativo tentar utilizar essas duas instruções aqui, ele não vai conseguir. Esse aplicativo vai ser imediatamente encerrado pela máquina. Então, significa que se um programa precisar fazer entrada e saída, esse programa tem que pedir para o sistema operacional e o sistema operacional vai fazer a operação de I/O. Se o programa tentar fazer isso diretamente, ou seja, se o programa tentar usar essas instruções diretamente, ele não vai conseguir. Isso vale para um aplicativo normal, isso vale para um aplicativo mal intencionado também. O único caminho viável é fazer um pedido para o sistema operacional. E aí, claramente, o sistema operacional vai filtrar e dizer se esse pedido pode ser realizado ou não. Essas instruções de entrada e saída, que só podem ser utilizadas então pelo sistema operacional, recebem um nome especial
nós dizemos que elas são instruções privilegiadas. Um pouco mais à frente, nós vamos conversar a respeito de como a gente faz essa distinção entre uma instrução normal e uma instrução privilegiada. Por hora, o que interessa é gravar isso na sua memória, que essas instruções não podem ser executadas por programas normais. Continuando nossa conversa aqui a respeito de entrada e saída, existe agora um aspecto de software para nós considerarmos. Vou colocar um nome aqui que é PIO, a sigla para Programmed Input Output. Usando qualquer uma das duas técnicas anteriores que nós vimos, se nós desejarmos fazer entrada e saída, nós vamos precisar de um laço. Imagine que você está trabalhando em um editor de texto e que esse editor de textos, por meio do sistema operacional, vai mandar dados para a impressora. Esses dados vão sair do editor de texto, as coisas que tenham sido digitadas lá, byte por byte, transferidos para a impressora, para daí nós obtermos a impressão. Ótimo. Seja usando entrada e saída mapeada em memória, seja utilizando portas de entrada e saída, nós vamos precisar de um laço para fazer isso. Nós temos que transferir os dados que estão na memória do editor para o periférico. Então fica uma coisa semelhante a isso aqui. A gente precisa de um laço. Se eu estiver usando entrada e saída mapeada, eu vou trocar bytes de endereço. Se eu estiver usando as portas de entrada e saída, talvez eu faça algo assim. Alt, vamos supor que a impressora seja o periférico número 12, vírgula. Deve ter um buffer em algum lugar do editor de textos. E a gente vai transferir os caracteres assim. Estou misturando linguagem C e assembly aqui, mas eu acho que você deve acompanhar, né? Então tem um buffer aqui dentro do editor, em algum cantinho. E os dados desse buffer a gente está transferindo para a impressora. Ótimo. É isso que eu estou fazendo aqui. Existe uma questão aqui, que é o fato da impressora, como a maior parte dos periféricos, ser muito lenta. O tempo que essa impressora demora para processar esses caracteres, colocá-los no papel, mexer esse papel, avançá-lo para a próxima linha, etc., é muito grande esse tempo. A impressora é muito demorada comparada com a velocidade da CPU. Significa que quando esse laço aqui estiver sendo executado, a CPU tem a capacidade de executar esse laço muito mais rapidamente do que a impressora tem a capacidade de consumir esses caracteres. Isso vai trazer uma consequência ruim, que é a seguinte. Vamos reescrever o nosso laço aqui. Então, supondo um lacinho de sempre aí, um indexador e algo parecido com isso aqui. Alt, periférico 12, buffer, posição K. Ok. Nós não podemos deixar esse laço ser executado na velocidade que a CPU desejar. A gente vai ter que incluir aqui no meio algo parecido com uma chamada de função, digamos assim. Wait, vou botar em inglês, printer, ready. Ou seja, você tem que esperar que a impressora esteja pronta antes de girar o laço novamente para enviar outro caractere. Espera a impressora ficar pronta, gira o laço de novo. Essa subrotina aqui, internamente, vai ser algo parecido com um laço também.
Esse laço tem que fazer uma pergunta para a impressora, para saber se pode enviar um novo caractere e aguardar a resposta. Vamos resumir aqui um pouco o que nós conversamos até o presente momento. Nós temos a entrada e saída mapeada em memória. Nós temos uma segunda técnica chamada portas de entrada e saída. Nós já vimos a diferença entre as duas, eu não vou repetir, você pode voltar ao vídeo. E agora nós vimos esse conceito de PIO, que é Programmed Input Output, que se refere àquele laço de transferência de dados. E nós podemos incluir aqui mais um termo que é necessário conhecer. Vou sublinhar essas palavras aqui, elas têm que estar na ponta dos dedos de vocês. Então, a primeira foi PIO, a segunda é polling. E polling é, a grosso modo, essa ideia de você ter um laço para conversar com o periférico. Né? O que acontece aqui? A gente está, afinal de contas, perdendo o tempo da CPU. Eventualmente, isso, um detalhe, isso acontece com as duas técnicas, seja com entrada e saída mapeada, ou seja com as portas. Quando a gente adotar essa lógica de um laço de transferência, esse laço de transferência aqui vai induzir um atraso no funcionamento da máquina, porque o periférico é lento. E nós precisamos resolver isso aqui. Em algumas situações, usar PIO, usar polling não é ruim. Existem alguns periféricos, na verdade é o oposto, tem alguns periféricos que são velozes e que precisam de transmissão rápida, e a gente pode até deixar a CPU conversando direto com eles. Mas para a maioria dos casos, nós não vamos querer isso. Imagina a CPU do teu computador esperando alguém digitar. É terrível isso, né? É muito tempo perdido. A CPU é o componente mais caro da máquina e você vai deixar essa CPU de molho aguardando o periférico lento. Nós precisamos de uma outra solução. Isso vai levar então ao terceiro tipo aqui de entrada e saída que nós vamos ver hoje. Mais uma vez, nós vamos montar o nosso diagrama com a CPU de um lado, a memória RAM aqui do outro, e nós já sabemos que para incluir os periféricos aqui, nós vamos ter que trabalhar nos barramentos aqui no meio. As duas maneiras que nós utilizamos anteriormente implicaram sempre num controle da CPU em cima da transferência de dados. Fosse por entrada e saída mapeada ou fosse pelas portas de entrada e saída, a gente tinha que usar aquela técnica do PIO. Você precisa de um laço de repetição. Vamos dizer que eu coloque aqui uma impressora. Nós vamos precisar de um laço de repetição e a CPU vai controlar isso, tirando as coisas que estão na memória e enviando para a impressora, né? A, B, C, letra por letra, certo? Nós queremos uma solução diferente e a solução diferente vai consistir no seguinte. Vamos fazer uma metáfora. Se você está numa grande empresa, você não tem o diretor dessa empresa carregando o papel de um lado para o outro. Para isso que existe uma coisa chamada estagiário. É evidente, uma empresa tem que funcionar desse jeito. Dentro aqui da máquina vai acontecer a mesma coisa. Você tem o componente mais caro da máquina, que é a CPU, fazendo transferência de bytes. Bom, nós devíamos usar esse componente para aquilo que ele faz melhor, por exemplo, cálculo, e não ficar esperando, né? Tudo bem fazer a transferência, mas a transferência incorre em perda de tempo, né? Já falamos a respeito disso.
O que a gente vai fazer aqui no circuito é incluir um estagiário e esse estagiário vai ser muito importante para o funcionamento dessa nossa empresa aqui, que é o computador. Por quê? Vamos colocar o componente aqui no meio. Nós continuamos tendo as conexões entre a CPU e a memória RAM, todos os barramentos, barramento de endereço, barramento de dados, barramento de controle, né? As coisas continuam funcionando aqui. Só que no meio do caminho, esse tal estagiário que nós estamos colocando, ele vai ter um papel fundamental em livrar a CPU. Ele vai executar essas funções menores e vai deixar a CPU livre para trabalhar. Então, a gente cria um outro barramento aqui, direto para a impressora, uma conexão. Vamos colocar aqui disco rígido. Vai receber uma conexão também. E assim por diante, com todos os periféricos que nós precisarmos. A partir desse momento vai acontecer o seguinte: se for necessário fazer uma transferência de dados entre a memória RAM e a impressora, ou se for fazer uma transferência entre a memória RAM e o disco rígido, não vai ser mais a CPU que vai cuidar disso. Vai ser isso que eu brinquei chamando de estagiário, vai ser um circuito auxiliar, ou se vocês quiserem chamar assim, vai ser uma sub-CPU, uma CPU escrava. A CPU envia um comando para a CPU escrava, e essa CPU escrava vai ser responsável por fazer a transferência de dados entre periféricos. Aquele laço for que antes era implementado diretamente pela CPU principal, digamos assim, passa agora a ser implementado por esse circuito auxiliar. Nome desse circuito auxiliar, nós o conhecemos por uma sigla, e essa sigla vocês têm que conhecer. Direct Memory Access. Acesso direto à memória. Esse aqui é o circuito controlador de DMA. Controlador de DMA. Então está aqui a terceira forma de fazer entrada e saída. O que é importante nessa forma aqui é nós isolarmos a CPU dessa simples transferência de bytes, que é muito lenta, e a consequência disso é melhorar o desempenho da máquina. Por quê? A CPU envia, grosso modo, a CPU envia um comando para o controlador de DMA, o controlador de DMA fica encarregado de fazer a transferência, seja qual for o periférico, e enquanto o controlador de DMA, nosso estagiário, entre aspas, está fazendo a transferência, a CPU está livre para poder fazer algo mais importante, ou seja, ela pode prosseguir executando programas e fazendo cálculos. Ok? Então, terceiro tipo de entrada e saída. Mais uma vez é momento de você pausar o vídeo e fazer as suas anotações.